Graças e paz, amados. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem aí nesse tempo de quarentena, todos se cuidando. Graças e paz, Alex, o Tirote, são os professores que vão estar acompanhando aí, me suportando nessa aula, né? Graças e paz aí aos alunos. Hoje a gente vai falar um pouquinho do tema de como entender a Bíblia, né? Vai ser um tema legal, tem muita coisa aí para a gente discutir, para a gente conversar. E a gente vai começar agora a dar andamento, só que antes de iniciar, gostaria de fazer uma oração. Você que está aí na sua casa, feche seus olhos. Vamos entregar essa aula para o Senhor, né? Assim como a gente faz presencial nas nossas aulas. É importante a gente pedir a direção, o discernimento do Espírito Santo. Amém? Vamos lá? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado conosco, Pai, diante de toda essa situação, Senhor, nós te agradecemos por essa tecnologia, Senhor, por mesmo diante de tudo isso, nós ainda podemos anunciar a tua palavra, anunciar o teu amor, aprender mais de ti, Senhor. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Cuida de cada um de nós, Senhor, dos nossos familiares, Deus. E te pedimos que o Senhor venha conduzir essa aula e que ao final dela possamos sair com ainda mais fé em ti, papai, e crendo no teu poder, no teu amor e na tua palavra, Senhor. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Então, nossa turma aí, né? É o Estudo Bíblico 2. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como estudar a Bíblia, porém, né, o pessoal aí, os meus alunos, sabem que eu gosto de fazer sempre uma revisão da aula anterior, né? E acho que cabe bastante ainda agora nesse momento, porque acho que já fazem 2 semanas que a gente teve a última aula. Então é legal a gente dar uma refrescada aí na memória, certo? E a última aula nossa o tema foi como estudar a Bíblia, né? Os irmãos lembram aí, os irmãos que participaram, foi uma bênção. E aí eu trouxe aqui algumas perguntinhas para a gente refrescar a memória sobre o que a gente falou na última aula, tá? Então, a primeira delas é a seguinte: considerando a Bíblia uma disciplina a ser estudada, qual matéria ou qual conteúdo ela ensina, né? Ou seja, em outras palavras, quando a gente vai estudar a Bíblia, o que a gente aprende? O que a gente vai aprender? Por exemplo, se a gente for estudar matemática, exatas, a gente sabe que é matemática, que é as contas, as teorias, a teorema de Pitágoras, essas coisas e tal. Integral, derivada, que eu sofri bastante na faculdade. E se a gente for estudar português, a língua portuguesa, a gente sabe que a gente vai ver gramática, a gente vai ver literatura, redação. E a Bíblia? Com relação à Bíblia, o que a gente vai aprender? Então, eu trouxe um versículo aqui para a gente estar vendo, que é João 17:17, que fala, né? Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, irmãos, quando nós estamos estudando a Bíblia, nós estamos estudando a verdade. Nós estamos aprendendo sobre a verdade. Nós cremos nisso. Nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade para as nossas vidas, né? A revelação de Deus para nós. Então, resumindo aí, tudo, quando nós estamos estudando e aprendendo a Bíblia, nós estamos aprendendo nada mais do que a verdade, tá bom? A verdade do plano de Deus, da revelação de Deus para nós. Amém? Vocês lembram, né? Outra perguntinha aí, que eu trouxe para a gente relembrar. Conforme discutimos na última aula, como podemos estudar a palavra de Deus de maneira mais efetiva? Então, aí tenho certeza que os irmãos lembram que nós trouxemos alguns itens, né? Alguns tópicos, e resumidamente a gente chegou à conclusão que estudar a Bíblia de forma mais objetiva, com metodologias, com propósitos, com traçando um objetivo. Por exemplo, na nossa igreja nós temos a nossa turma, né? Nosso grupo do WhatsApp que tem o propósito de ler a Bíblia em um ano. E é muito legal, é muito bom.
A gente participa lá desse grupo e tira dúvidas e todo mundo lê junto, né? Vai acompanhando, o Rotirote vai atualizando o pessoal. E é muito bom, é muito gostoso. E mesmo que você perca, puxa, essa semana eu não consegui acompanhar, é legal você voltar e participar, continuar participando. O negócio é não desistir, né? Outra coisa que a gente discutiu, que traz uma forma mais efetiva de nós estarmos estudando a Bíblia, é a constância, né? Muitas vezes nem é tão importante a quantidade, mas sim a qualidade do nosso estudo, né? Não adianta a gente, puxa, hoje eu acordei, hoje eu li inspirado, né? Acordei inspirado, hoje eu li uns 3 capítulos direto, li o Salmo 119 inteiro, e aí chega no outro dia, eu leio Jesus chorou e já estou desanimado. Já parei a leitura. Então, o interessante é nós mantermos uma constância, mesmo que for pouco, mas que seja de forma disciplinada, né? Que seja todos os dias, não podemos parar, deixar de lado, hoje eu leio, daqui um mês só vou voltar a ler. Isso não vai trazer bênção para as nossas vidas. Amém, irmãos? E outra última pergunta aí que eu trouxe para a gente relembrar a nossa última aula. Qual é o motivo ou o maior objetivo em se estudar a Bíblia? Os irmãos lembram aí? Eu trouxe também um versículo para a gente. Está lá em João 20:31, né? Estes, porém, João diz, né? Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o maior objetivo aí de nós, cristãos, estarmos lendo a Bíblia é realmente para estarmos cada vez mais crendo, né, na palavra de Deus, crendo que o Senhor Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, para que venhamos ter vida no nome dele, assim como menciona no versículo. E claro, né, irmãos, nós sabemos que a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Então, quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós buscarmos, maior vai ser a revelação de Deus para nós, em nossas vidas. E quanto maior a revelação de Deus em nossas vidas, maior a nossa intimidade com o Senhor Jesus. Maior o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. E quanto maior o relacionamento com o Senhor Jesus, maior é a unção sobre as nossas vidas. E quanto maior a unção, maior será a manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas. Então, isso é maravilhoso. Essa é a graça de Deus sobre nós e nós devemos realmente buscar isso para nós. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida cristã. De uma vida cristã comum, meia boca, como dizia o Anderson. Ele dizia em outras palavras, mas traduzindo é isso, né? Uma vida cristã meia boca ou uma vida cristã cheia do poder de Deus. É isso que vai fazer a diferença em nós. Amém? Então, essa foi só uma revisão, só para a gente lembrar quais foram os temas, o que a gente discutiu na última aula, amém? E agora sim, a gente vai começar a entrar no tema de hoje, que é como entender a Bíblia. É bem legal também esse tópico, é bem legal esse tema e a gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre isso, tá? Então, trouxe um versículo aqui para nós, como entender a Bíblia. Lá em 1 Coríntios 2,14, a palavra do Senhor diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, nós sabemos aí que, para se entender a Bíblia, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito de Deus junto conosco. Mas, claro, a gente vai entrar mais a fundo nisso, né? E trazendo até para os dias de hoje, né? Aqui, né? Esse versículo ele fala, né? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, né? Então, trazendo para os dias de hoje, né? Tudo isso que vem acontecendo conosco, nós que estudamos a Bíblia, que somos cristãos, que buscamos a palavra de Deus, pelo menos para nós deveria
nós deveríamos ter uma compreensão diferente do que o mundo tem de tudo isso que vem acontecendo, né? Nós temos o Espírito Santo que discerne as coisas para nós, né? E nós sabemos, pelo menos é para nós sabermos que estamos nos fim dos tempos e essas coisas estão aí para acontecer mesmo, né? É necessário que essas coisas aconteçam. E, claro, temos que tomar os nossos cuidados, seguir a orientação das autoridades, mas não podemos cair no desespero que se encontra o mundo hoje, né? Por quê? Por conta disso. Porque nós temos o Espírito Santo em nossa vida, que nos revela e nos dá discernimento de todas as coisas, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, tá bom? E aí eu trouxe uma pergunta aqui. Ah, claro, viu, gente? Estão aqui acompanhando, desculpa, até nem falei, né? Mas o Rotirote e o Alex estão aqui acompanhando. E vocês fiquem à vontade, tá? Quando quiserem falar um abraço aí, e eu dou um espaço para vocês, tá bom? Aliás, sempre acrescenta muito a participação de vocês, tá bom? A Bíblia é de fácil compreensão para um leitor comum? E aí, o que vocês acham? Ela é de fácil compreensão? Vou dar uns minutinhos, uns segundinhos aí para vocês pensarem. Na verdade, gente, essa pergunta ela tem duas respostas, né? Sim e não. Sim, para a pessoa que já passou pela experiência da conversão, né? A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus em nossa vida, nós recebemos o Senhor Jesus em nossa vida, nós nos arrependemos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nós, e como a gente falou aqui no início, o Espírito Santo, ele nos traz essa revelação, ele nos dá esse discernimento das Escrituras, né? Então, para nós que já passamos por esse processo da conversão, ok, né? Ela é de fácil compreensão. Nós temos todas as ferramentas aí que nos ajudam também, escola bíblica, hermenêutica, que a gente vai falar um pouquinho mais. E não, né, ela não é de fácil compreensão para quem ainda não passou por essa experiência da conversão. Eu me lembro até, antes de eu conhecer Jesus, tinha uma Bíblia na estante de casa que ela ficava aberta no Salmo 91 ou no Salmo 121, ou seja, por anos ela ficou aberta ali na estante, nesses livros, e se eu li uma ou dois versículos ali, eu li e já parava, já não entendia nada, e creio que é isso, né? Que é isso que acontece, que para nós termos uma compreensão correta e a revelação correta de Deus para as nossas vidas na Bíblia, é necessário que nós tenhamos o Espírito Santo, né? E aqui, ó, 1 Coríntios 2, 12 e 13, né? A palavra do Senhor diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com coisas espirituais. Amém? Então, não tem como, né? Nós temos uma compreensão legal da Bíblia sem o Espírito Santo, porque é o Espírito de Deus, né? Quem melhor pode discernir, explicar as coisas de Deus, senão o próprio Espírito de Deus, não é verdade? E essas coisas são espirituais, né? A palavra de Deus é espiritual, então ela só vai ser discernida espiritualmente. É isso que nós cremos, é isso que nós sabemos. Amém? E agora também nós temos algumas ferramentas que nos ajudam a entender melhor a Bíblia, né? A hermenêutica, né? A hermenêutica, ela é uma ferramenta aí muito usada nos cursos teológicos, né? Nossos irmãos aí teólogos podem nos confirmar isso, né? Eu lembro que eu vi um pouco no NCO, mas acredito que no seminário é uma ferramenta mais
se aprofunda mais nesse estudo, né? Acho que alguém levantou a mão ou não? Eu que estou vendo demais. Não, eu que estou vendo demais. Amém? Então, a hermenêutica é um precioso instrumento para a interpretação bíblica, tá, gente? Tem mais coisas aqui. Antes de fazer uma análise interpretativa do que alguém escreveu, costuma-se tomar algumas providências, como ler com atenção o material, marcar as situações que levantarem dúvidas, como algo sobre o autor, dominar o vocabulário apresentado, saber do que fala o contexto e etc. Então, tudo isso é visto aí na matéria da hermenêutica, né? Ele fala aí, né, ter domínio sobre a língua do autor, né? Por isso que os nossos irmãos aí no seminário estudam grego, hebraico, né, Rotirote? Pode falar. Então, exatamente. A Bíblia, ela é um livro que tem uma linguagem espiritual. Por isso que nós que somos nascidos de novo, né, no Espírito, nós conseguimos compreender. Mas quando você tem também ferramentas à disposição em que você consegue aplicá-las na leitura do texto bíblico, você consegue amplificar esse conhecimento, né? Você consegue ter uma profundidade maior. Quanto mais você estuda, mais você amplifica, porque a Bíblia é um livro vivo, como a gente já viu na EBD esse ano, né? Então, o conhecimento, a fonte de conhecimento da Bíblia, ela é imensa, né? Ela é infinita. Então, assim, quanto mais você aplica ferramentas, melhor. E o livro que a gente usa no seminário, que é o livro do Lund, que é um livro de hermenêutica, ele fala que a Bíblia ela tem a sua linguagem própria. Então, quanto mais você entender a linguagem própria da Bíblia, que é uma linguagem espiritual, e entender os contextos que ela está inserida, mais você vai compreender os detalhes do texto bíblico, que é muito rico. Então, por isso que é importante a gente estar sempre estudando, estar sempre buscando entender melhor as escrituras, né? Glória a Deus. Isso aí. Muito obrigado, viu, Rotirote? E é muito bom mesmo. Como eu mencionei antes, né? Eu vi um pouquinho no NCO, né? E é muito bom, traz uma clareza, né, para nós e essa ferramenta hermenêutica, e é muito bom mesmo, tá? Então é mais uma ferramenta aí que nós temos, claro, né, com o auxílio do Espírito Santo, que nos ajuda a entender melhor a palavra de Deus. Amém? E devemos fazer isso com as escrituras, com todo o interesse, né? Com toda a dedicação, né? Lá em João 5:39, a palavra do Senhor diz, né? Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam, né? Glória a Deus. Então, tá aí muito claro que nós precisamos estudar, examinar e se aprofundar na palavra de Deus, que, como eu disse lá no começo, isso só vai nos trazer uma maior revelação de Deus e um maior relacionamento, uma maior intimidade com o nosso Senhor. Amém? Passando aqui para o próximo slide, né? Outro item legal aqui, que a revelação de Deus é progressiva, né? Ela vai step by step, né? Muito bom, muito legal. Então, a gente tem de Gênesis 1:1 até Apocalipse 20:21, certo? E, irmãos, nesse tempo aí, né, nós temos aqui, os irmãos estão vendo aí, uma linha do tempo, foi 1500 a 1600 anos para a conclusão da Bíblia, desde Gênesis 1:1 até Apocalipse, né? E nesse tempo, o Senhor usou muitos homens e mulheres de Deus, né? Vou até ler aqui o conteúdo que nós temos aqui no nosso material, né? Que ele diz assim: a partir de Moisés, Deus foi contando aos homens o seu plano através dos seus servos especificamente escolhidos, né? E assistido pelo Espírito Santo. Trata-se da revelação bíblica, já encerrada em Apocalipse. Então, nós cremos e sabemos que a revelação bíblica, a revelação de Deus para nós, iniciou-se lá em Gênesis e ela terminou em Apocalipse.
acabou. Essa é a revelação de Deus para nós. A porção que Deus nos proporcionou, né, da sua revelação, nós cremos que ela já foi concluída. Existem algumas linhas teológicas aí que diz que ainda não acabou, que Deus ainda tá escrevendo a história, mas para nós isso aí é balela, viu? Ele já deixou isso bem claro. Então, desde Gênesis até Apocalipse, então nós vemos aqui que realmente ela é progressiva, né? Ela não foi de uma vez, só não aconteceu tudo lá em João, ele não revelou tudo para João de uma vez, não. Começou lá com Moisés escrevendo o Pentateuco, e aí passou pelos profetas, né? Como nós falamos aqui, ele escolhia os homens, né? Que eram assistidos, suportados, inspirados pelo Espírito Santo para trazer essa revelação para nós. Então isso é maravilhoso. Pode falar, Alex. Só um comentário que eu acho que é interessante dessa parte quando a gente fala que a Bíblia ela é uma revelação progressiva, é que ela é uma construção, né? Ou seja, Deus ao longo da história vem construindo o plano e o propósito dele, né? No sentido de ele vai revelando progressivamente para que as pessoas entendam essa construção, porque imagina, né? A sabedoria de Deus é tão grande que se ele soltasse toda a revelação para nós, a gente não compreenderia. Então, Deus foi respeitando a história, né? O desenvolvimento do homem, o amadurecimento do homem, para que ele entendesse. E uma coisa que eu aprendi, eu acho muito legal, toda vez que a gente vai querer entender a revelação de Deus, nós temos que pedir para Deus a iluminação. O que é a iluminação, né? É a compreensão daquela revelação. Porque como ela é construída, ela é progressiva, a gente precisa entender que quando a gente lê um texto, ele não pode ser isolado, né? Mas ele está ali no contexto, né? Ele está com o todo ali em volta, que é muito importante, tá? Verdade, muito bom e é maravilhoso, né? Esse cuidado, esse amor de Deus para as nossas vidas, né? E nós temos hoje aqui, né, já essa revelação pronta para nós, né? Cada nós buscarmos e cada vez mais se aprofundar nessa revelação, né? Nós vivemos numa geração que ela já está concluída aí e basta nós buscarmos cada vez mais essa revelação de Deus para as nossas vidas, né? Amém? E aí, né, eu trouxe aqui os dois versículos, né? O primeiro, né? No princípio, que criou Deus os céus e a terra, e depois lá, Apocalipse 20:21, que diz, né? Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Maravilhoso, né? E até contextualizando aqui com os nossos dias, né, irmãos? Deixa eu só abrir o material aqui. Não tem como, né, nós não trazermos aqui para os nossos dias diante dessa situação que nós estamos vivendo, e eu creio que nós estamos vivendo um dos grandes marcos assim da história, né? Assim como foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, assim como foi a peste lá no passado. Eu acredito que esse momento vai ficar marcado durante por todas as gerações, né? Até se a gente lembrar, né, na palavra de Deus lá em Mateus 16, quando o Senhor Jesus, né, ele pergunta para Pedro: e aí, Pedro, e vocês? Quem diz que sou? E aí Pedro fala, né, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, né, filho do Deus vivo. E glória a Deus, né, por isso, é isso mesmo, tal. E aí depois, quando o Senhor Jesus começa a falar, né, porém é necessário que o Filho do Homem venha padecer nas mãos dos anciões, dos principais sacerdotes. E aí quando Jesus fala que era necessário passar por aquele sofrimento, Pedro fala: não, Senhor, isso aí não vai acontecer não, tal. E voltando, né, eu lembro na primeira aula que o Alex fez para nós, foi uma grande bênção. No final da aula, nós professores continuamos ali o nosso making off, né? E a gente conversou um pouquinho sobre o porquê de tudo isso estar acontecendo, né, e tal. E o Rotirotti trouxe um ponto de vista legal e eu queria que ele compartilhasse com a gente aí.
O que a gente tinha conversado, que eu trouxe, né, na conversa nossa, é a questão do cumprimento da palavra de Deus, né? É até estranho, não querendo ser apocalíptico, né, como eu falei para os irmãos na outra aula, não querendo ser apocalíptico e nem querendo ser insensível, mas a impressão que esse tipo de coisa que acontece no nosso meio hoje causa uma certa euforia, porque, assim, pelo menos em mim, porque a gente percebe que a palavra de Deus está se cumprindo, né? As coisas estão acontecendo. E se nós queremos fazer parte do céu, a gente tem que participar do cumprimento das Escrituras. Então, depois os irmãos podem dar uma lida no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que muitos teólogos até consideram como se fosse um mini apocalipse, né? Que Jesus ele está falando sobre o fim dos tempos. Ele vai falar que vão acontecer sinais, que a gente tem que se atentar aos sinais que vão acontecer no meio de nós, né? Fome, guerra, peste, mas que isso não é o fim. Isso são o início das dores, né? Mas que é um sinal de que a profecia bíblica está se cumprindo. Então, é muito triste o que acontece no país hoje, no que acontece no mundo, mas não deixa de ser um sinal divino de que ele tá, é como se ele estivesse falando para a gente, né? Eu até mencionei, olha, não se preocupem, eu não esqueci de vocês, eu não esqueci da igreja, né? Eu fiz uma promessa para vocês e eu estou cumprindo. Olhem os sinais aí ó, acontecendo. Né? Então, a gente tem que ter esse discernimento bíblico da situação e olhar dessa forma, olhar de que nós estamos caminhando cada vez mais próximos para o céu, né? Estamos indo em direção ao céu. Então, acho que é válido essa reflexão para nós aí, avaliarmos esses dias de dor, de desespero, mas que também causam uma certa euforia positiva nesse sentido, nesse aspecto aí, né? É verdade, e eu concordo com você e volto a repetir, né? Glória a Deus pela revelação de Deus, pela palavra do Senhor, que por sua graça Ele disponibilizou para nós, que nós temos acesso a tudo isso, né? E infelizmente essas coisas, ou felizmente, né? Felizmente, infelizmente por um lado, felizmente por outro, é necessário que essas coisas aconteçam, né? Se nós voltarmos aí lá em Mateus, né? Quando Jesus estava com os discípulos e aí, né? Ele perguntou quem que dizem ser o filho do homem e tal. E aí o Senhor Jesus perguntou, e para vocês, quem é o filho do homem? E aí Pedro diz, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E foi uma bênção, né? Glória a Deus, e isso mesmo, falar que foi Deus que falou ali através de Pedro. Só que Jesus continua, e ele fala, porém é necessário que o Filho do Homem venha padecer, né? Venha passar pelo sofrimento na mão dos anciões, dos principais sacerdotes, lá era necessário ele passar por todo aquele sofrimento para que hoje nós viéssemos ter a salvação. Porém, quando ele falou isso, Pedro não gostou, né? Pedro falou, Senhor, tem, em outras palavras, né? Tem misericórdia aí de vocês, não vai acontecer não e tal. E aí, o que Jesus disse para ele, eu até anotei aqui, Mateus 16, 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, Jesus repreendeu Pedro, desculpa. Jesus repreendeu Pedro ali quando Pedro não queria falar de sofrimento, não queria saber do sofrimento. Porém, o sofrimento é necessário para que a palavra de Deus se cumpra, para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. E, claro, nós temos fé que o Senhor, Ele cuida de nós e está no controle de todas as coisas. Amém? Então, vamos seguindo, irmãos. Estamos aí já no último slide, a conclusão. Alguns tópicos aí para a gente ver bem rápido, tá? Então, na verdade, né, a Bíblia tem vários escritores humanos e um autor divino. Isso é fato. Nós cremos, nós sabemos disso. Outro,
eu trouxe aqui um versículo, né, para nós que confirma isso, né? Está lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a correção, para a educação na justiça. Amém? Então, é o versículo aqui que nos comprova isso, que nos mostra isso, que, claro, né, com o passar dos anos, né, naquele período que nós vimos no slide anterior, Deus usou muitos homens para escrever a Bíblia, mas todos com a inspiração, né, com o suporte ali do Espírito Santo. Eu até tinha uma discussão com uma professora na faculdade, gosto muito dela, muita gente boa, mas chegava nesses tópicos assim, nesse tema, a gente discutia bastante na classe, e ela falava isso, falava, mas a Bíblia foi escrita por homens. E eu falava, é óbvio, né, professor? Deus usou os homens para escrever, ele não ia usar um cavalo para escrever a Bíblia. Se ele quisesse, ele até poderia, mas ele quis usar o homem para escrever a Bíblia, porém, eles eram homens inspirados por Deus, que recebiam ali a revelação de Deus, conforme a sua época, conforme o contexto, para que a revelação de Deus fosse sendo construída e trazida para nós nos dias de hoje, né? Seguindo, devemos evitar fazer a interpretação e formular doutrinas com base em textos isolados, né? E isso é brecha para que surjam aí muitas as religiões que surgem, né, baseados apenas em alguns textos isolados, né? E isso não é bom, isso não condiz com uma interpretação correta da Bíblia, tá? Surgiram muitas seitas assim, dessa forma, né? E temos que ter muito cuidado com isso, né? Por quê? Porque a Bíblia, ela se interpreta por si mesma, devido à sua unidade, né? Então, na interpretação bíblica, é necessário entender todo o contexto, entender todos os outros textos sobre o mesmo tema, né? Então, isso é fato. Ela se interpreta por si mesma, tá bom? E sem a primazia do Espírito Santo, não se pode entender a Bíblia. Isso a gente já vem falando sobre isso nessa aula, porém é o principal aí fato que nós não podemos nos esquecer, que sem o Espírito Santo nós não vamos entender a Bíblia. A gente pode fazer muitos cursos de teologia, inclusive existem teólogos que não acreditam em Deus, né? É meio controverso isso, mas isso existe. E por quê? Porque sem o Espírito Santo de nada vale, né? E um versículo aí para finalizar e que confirma isso, né? Tá lá em João, 2 versículos, na verdade, João 14, 26 e 27. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, esse último versículo aí, eu quis trazer também para nós nos lembrarmos, né? Que nós não precisamos se atemorizar diante de tudo isso, nós não precisamos ficar desesperados diante de tudo isso, porque o Senhor é conosco, o Senhor está no controle de todas as coisas, e um estudo bíblico, uma interpretação correta, né, o entendimento da Bíblia, nos traz essa paz, nos traz esse conforto, né, a palavra de Deus, a revelação de Deus. Acho que um dos propósitos dela para nós, para as nossas vidas, é o conforto de que Deus está no controle de todas as coisas, de que o Senhor vem cumprindo a sua palavra, assim como nós comentamos no slide anterior, né? Tudo isso acontece por quê? Pelo amor de Deus, e é necessário que essas coisas aconteçam para que se cumpra, para que logo o Senhor venha nos arrebata, para que logo nós venhamos estar na glória com Ele. E isso, irmãos, é uma ferramenta maravilhosa, tá? A Bíblia ao nosso lado. Glória a Deus pela nossa igreja, por
porque a nossa igreja ela zela pela escola bíblica, né? Nossos pastores, nossa liderança aí da escola bíblica tem feito um trabalho maravilhoso para que esse estudo continue, para que não pare diante de tudo isso, né? E por quê? Porque uma igreja sem um estudo bíblico é uma igreja sem arma, né? E sujeita às doutrinas mundanas, porque não existe, não tem como ter uma igreja forte sem ter a Bíblia, sem ter o estudo bíblico. Então, nós precisamos fazer uso dessas ferramentas, fazer uso desses estudos, buscar o máximo que nós pudermos de Deus, do Senhor, na sua palavra, porque é isso que nos traz a vida, é isso que nos traz a paz e principalmente é isso que nos aproxima mais de Deus e é isso que fortalece o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Amém? Amém. Então era isso, irmãos, que eu queria Ricardo, trazer. deixa eu só fazer um comentário. Claro. Dois, na verdade, né? Um é sobre esse item que você comentou aí desse slide, né? Que é da questão dos escritores humanos, né? Eu sei que é um tema que a gente já tratou com o pessoal, mas acho que vale a pena reforçar, né? A escrita da Bíblia, ela não foi baseada em um ditado, ela também não foi baseada em uma possessão, né? Ou seja, o cara que está escrevendo possuído por, né, algo, mas ela foi por uma inspiração, né? Então, tem um conceito que eu acho que é muito legal na escritura da Bíblia, que Deus leve em conta o perfil, a característica, a personalidade do escritor, o conhecimento que ele tem, aquilo que ele é, e a inspiração, ela usa dessas coisas, né, dessas características, para que o escritor possa escrever aquilo que ele escreveu. Então, muito do que está escrito também tem a ver com a particularidade do escritor, né? Ou seja, Deus não ignora quem nós somos, né? Não é, por isso que eu disse, não é uma possessão, não é um ditado, não é um espírito falando, né? Como a gente sabe que tem algumas vertentes aí religiosas que tem esse tipo de característica, né? Que a pessoa pega ali o lápis e a caneta e o espírito vai escrevendo, mas nesse caso não, existe a inspiração de Deus e ela usa a característica do escritor para que ele também, no momento, no conhecimento, na história que ele está ali enquadrado, ele possa escrever aquele texto, tá? E o segundo comentário é sobre entender a Bíblia. Eu diria assim, a Bíblia ela é difícil de entender, sim, né? A irmã Sônia, ela, na última aula que a gente teve presencial, ela falou, como que eu estudo números? Como que eu estudo Levíticos? E, de fato, ela tem lugares difíceis. Então, uma dica que eu dei na aula presencial, e eu quero só reforçar aqui online aos irmãos, não comecem pelos lugares mais difíceis, né? Não comecem com desafios muito grandes. Comecem pelos lugares mais fáceis, né? Tem livros que são mais simples, são mais didáticos, são de linguagens menos complexas. Então, é importante que quem está começando a estudar a Bíblia peça dica para nós, professores, para que a gente possa indicar um bom livro para começar, um livro que tenha menos teologias agregadas, né? Um livro que tenha menos complexidades de regras, de processos, de rituais, mas livros que sejam mais fáceis dali. Provérbios, por exemplo, né? Eu estou terminando de ler esse mês Provérbios. Provérbios é um livro fácil de ler, né? São dicas práticas, dicas de vida, dicas ali que estão no dia a dia. Tá? Então, acho que existe sim uma complexidade. Para quem acha complexidade, às vezes procurar não começar numa versão bíblica com palavras complexas, né? O iníquo, o hipócrita, né? Tem palavras que são muito difíceis. Vai para uma Bíblia que tem uma linguagem mais próxima da de hoje, mesmo que ela tenha lá alguns desvios, né? Mas eu acho que ela já dá uma introdução para a pessoa começar a se enquadrar. E aí depois, obviamente, a pessoa vai indo para versões mais complexas. Ao longo da escola bíblica, ela vai aprendendo palavras difíceis. A gente vai fazendo aí um vocabulário junto com a pessoa. É meio que igual aprender, né? A Luísa está aprendendo a escrever agora. Esses dias nós estamos fazendo, inclusive, as atividades em casa. Eu virei o professor, eu e a Priscila viramos os professores dela. E é muito legal o aprendizado, assim, né? A criança vai aprendendo a fazer a letra, a fazer o número. Todo dia a gente faz atividades muito semelhantes para que com a repetição ela vá aprendendo a detectar a letra, detectar o número e depois reproduzir também. A mesma coisa é o nosso aprendizado da palavra de Deus. A gente tem que começar ali na repetição, no que é mais simples, para depois ir para itens mais complexos, tá? Tem gente que já quer começar em Apocalipse, né? Ou quer começar em Levíticos.
Como a gente falou numa parte da aula, a Bíblia é uma construção, né? E essa construção toda, ela está convergindo em Jesus. Então, como Jesus é o centro, se a gente começar em lugares mais simples, lá também vai estar falando de Jesus. E depois a gente vai pegando as outras pecinhas dessa construção para elaborar o todo, que é a palavra de Deus. Era só até aqui, tá? Muito obrigado. Realmente é tudo isso aí que você falou e tudo isso vem em encontro, né, aquilo que a gente falou, né? Assim como foi na história, né? A Bíblia foi uma construção, né? Ela teve o início e teve o fim, né? Passando por várias etapas. Assim também é na nossa vida cristã, né? Nós também precisamos crescer espiritualmente de forma progressiva, né? E isso vem a calhar aí, tem tudo a ver com o nosso estudo bíblico e com a nossa maneira de entender a Bíblia, de entender a palavra de Deus, né? Claro, nós temos o Espírito Santo, o Consolador, que vai nos dar essa revelação. Temos aqui a escola bíblica, os pastores. Então, está tudo disponível aí para nós, basta a gente buscar, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Amém, galera? Amém. Ô, Ricardo, se me permite, eu só queria deixar Claro. uma dica de um livro aqui, eu até estou com ele aqui na mão. Se algum aluno da escola bíblica quiser ter um primeiro contato com a hermenêutica, é um livrinho simples, básico. Eu acho que o Alex também usou ele no seminário. Eu acho que não tem problema nenhum a gente indicar para os alunos, que é fácil de ler, fácil de entender. Se tiver dúvida, pode falar com nós, professores, que a gente pode estar ajudando também a compreensão melhor. Mas para quem quiser ter um contato inicial com a hermenêutica, se dá para ver na transmissão, a capa dele aqui é o Lund, né? O livro do Lund. Dá para ver aí, não sei se está dando para ver legal. Mas é esse livrinho aqui, ele é bem baratinho, bem simples, prático. E aluno que quiser ter um primeiro contato com a hermenêutica pode estar adquirindo. É da editora Vida, chama Hermenêutica, Princípios de Interpretação das Sagradas Escrituras. É um livreto bem pequenininho, já dá para ter um primeiro contato com a hermenêutica. É isso aí. Legal, viu? Se você puder, eu não sei se apareceu pro Alex, mas na hora que você foi mostrar o livro, deu uma travada aqui. Para você foi normal, Alex? Então beleza. Então acredito que todo mundo viu aí. Amém? Então é isso. Na próxima aula, nós teremos o nosso irmão Alex, nosso professor Alex, que vai dar sequência aí nos temas. Acredito que a próxima aula será temas e fatos sobre a Bíblia. Muito bom, muito legal. E mais uma vez fica o convite aí, aproveitar esse tempo de quarentena, esse tempo que nós estamos em casa, para se aprofundar ainda mais na palavra de Deus e compartilhar, participar, claro, assistir, né, as nossas aulas e compartilhar com o maior número de pessoas possíveis, que essa é uma maneira de nós também estarmos compartilhando a palavra de Deus, compartilhando o evangelho, compartilhando as boas novas aí. Nesse tempo tão difícil, né? Então, Deus continua querendo usar as nossas vidas e vai usar as nossas vidas. Eu acho que está cortando um pouquinho o seu, viu, Ricardo? Se o Rotirote quiser até orar para a gente concluir, acho que é ideal. Amém. Então, oremos. Vamos orar então, irmãos. Bendito Deus, nós primeiramente queremos te agradecer por ter nos dado as Sagradas Escrituras, porque o Senhor, de uma forma milagrosa, conduziu o texto bíblico até nós nos dias de hoje. Nós sabemos que muitos homens pagaram com a vida o preço de poder fazer com que o texto bíblico chegasse até nós, Pai. Então nós queremos te agradecer por isso, pela preservação do teu texto maravilhoso, que nos dá vida, que nos ensina, que nos guia.
até a morada celestial na eternidade. Nós queremos te agradecer também, Pai, porque o Senhor deu inteligência a nós, homens, para criar tecnologias em que, mesmo distantes, nós podemos nos conectar e estudar a Tua Palavra. E que a Tua Igreja, com sabedoria, tem feito isso nos dias de hoje, nesse momento de crise, Pai. Que nós possamos fazer uso da tecnologia de forma sábia, de forma inteligente, em prol do Teu reino, e que nós possamos crescer com isso, Pai. Eu peço a Ti também que o Senhor venha guardar a cada família presente, a cada cristão, Pai, em cada lar, que ele possa, Pai, ter um contato maravilhoso contigo, com a Tua Palavra e com o estudo bíblico, Pai. E que o Senhor possa nos livrar, Pai, de todo mal, que o Senhor possa nos levar, Pai, a reconexão, Pai, física, e que essa epidemia, que essa crise se encerre o quanto antes, para que nós possamos congregar juntos novamente, Pai. É assim que eu oro, assim que eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pessoal. Até semana que vem, então. Deus abençoe. Amém.